Então, gente, dando continuidade à aula anterior, nessa aula aqui eu vou mostrar para vocês a definição clássica de limite, né? Nota, não vou cobrar isso, não vou cobrar demonstração de limite, tá? Com épsilons e deltas, isso a gente faz em curso de matemática, certo? Ou em cursos que a gente precisa de uma análise maior do cálculo, tá? Não é o caso aqui. Então, eu vou só mostrar para vocês, porque isso está no livro, vocês vão ficar curiosos e eu vou apresentar para vocês. Depois eu vou falar de umas propriedades de limite que vão ajudar a gente a calcular alguns limites, tá bom? E depois eu vou falar dos limites laterais e aí eu vou passar sessões de exercícios para vocês fazerem, tá bom? Vou tentar não me alongar muito. Eu sempre tento, mas eu acabo falando demais, me desculpa. Né? Então, deixa eu lá buscar o texto aqui. Bom, primeiro, né, vou falar sobre a definição clássica de limite. Definição de limite de função. Tá bom? Então, é assim. Vou fazer um desenho aqui. Vocês vão achar essa definição um pouco assustadora, certo? Mas não se preocupem, né? É uma noção... Essa definição ela é bem intuitiva mesmo, tá? Aqui está um pontinho A, aqui está o L, que vai ser o resultado do limite. Bom, por definição, a gente diz que, essa aqui é a minha função F, a gente diz que o limite quando x se aproxima de A, né, da função f de x é igual a L, quando... É claro que aí tem uma questão inicial, né? É preciso que o A seja uma coisa que a gente chama em matemática de ponto de acumulação, né? O número A, ele não precisa estar no domínio da função, mas, tipo assim, no eixo do x, eu não vou botar aqui para não rabiscar muito. O número A, ele não precisa estar no domínio da função, desde que qualquer vamos dizer assim, qualquer intervalinho que eu pegue ali em torno do A, contenha pontos do domínio dessa função, né? Então, isso a gente chama de ponto de acumulação. Por quê? Porque ele acumula um monte de pontinhos aqui, né? Um monte de elementos do domínio. Então, por menor que seja esse intervalinho que eu pegue com A lá dentro, tá? Vai ter sempre pontos em torno desse A fazendo parte do domínio da função, né? Porque se não for assim, eu não tenho como calcular a f desses pontos, né, à medida que esses pontos vão se aproximando do A. Se esses pontos não estiverem no domínio da função, eu não consigo calcular os valores da f. Entendeu? Então, o número A, ele precisa acumular uma quantidade, né? Ele precisa acumular pontos de domínio em torno dele, tá bom? Essa é a ideia. Então, quando para todo epsilon, esse é o número, esse epsilon, uma letra grega, tá? Para todo epsilon maior do que zero, existir um delta, esse é o delta minúsculo, maior do que zero, né? Tal que, se o módulo de, para todo x, né? Aqui falta colocar esse detalhe, tal que, para todo x, né? Se o x menos a, se o módulo de x menos a for menor do que delta, então o módulo de f de x menos o limite tem que ser menor do que o epsilon. Essa é a ideia de aproximação mesmo. Então, tipo assim, olha só. Se eu pego um epsilon, que é um raio aqui, vou tentar fazer maior. Eu pego um raio em torno do número L, tá bom? Vai ter que existir também, olha bem, um raio delta em torno do A, tá certo? De modo que todo x que esteja aqui dentro,
a F dele tem que estar lá dentro daquele outro raio aqui em torno do L, né? Então, esse módulo aqui, ele traduz isso daí. A distância de x até A é menor do que delta, tá? Então, ou seja, quando eu pego o módulo de x menos A, né, eu estou vendo a distância de x até A. Então, se essa distância for menor do que delta, isso significa que o x está dentro desse, né, desse intervalo delta aqui. Então, sempre que o x está a uma distância menor do que delta de A, né, a f de x tem que estar a uma distância menor do que epsilon de L, né? Então, esse módulo aqui, isso aqui significa distância de A até x, ou de x até A, né? Melhor dizendo. De x até A, tá? E isso aqui é a distância de f de x até L. Tanto faz, né? Distância de L até f de x ou de f de x até L, tanto faz. Mas como eu estou pegando todo x, né? Qualquer x que tenha distância até A menor do que delta, então eu vou falar a distância de x até A, tá? Porque o que está variando aí é o x e não o A. Tá bom? Então, essa é a ideia de limite de função. Definição de limite de função no ponto, tendo como resultado um valor. Agora, existem outras definições de limite. Para aquelas que tendem para infinito, por exemplo, olha só o que vai acontecer. Vamos só exemplificar essa, tá? Vou baixar aqui as propriedades. Vamos só exemplificar essa outra definição. Vamos imaginar um gráfico aqui onde eu tenha, deixa eu ver, tá, aqui está um ponto A, né? E a minha função, ela faz assim. Ou seja, à medida que eu me aproximo de A, ela vai para mais infinito. Isso aqui, né, um gráfico assim, traduz que o limite quando x se aproxima de A de f de x é mais infinito. Ou seja, né, os valores, quando me aproximo, né, quando eu pego valores próximos aqui do A f dele vai ser cada vez maior. Neste caso, a definição muda para o seguinte, né? Dado m maior do que zero, ou qualquer outra letra, qualquer outro número, tá? Dado um m maior do que zero, ó, vai existir um delta também maior do que zero, tal que para todo x, né? Eu vou passar aqui para baixo. Se a distância de x até A for menor do que delta, então, né, a f de x é maior do que esse m. O que que isso significa? Eu peguei, botei um m aqui qualquer aleatório, vocês estão vendo. Aí eu vou, ó. Aí eu vou pegar um delta aqui, um raio delta aqui em torno de A. Todo mundo que está dentro desse raio delta tem a f de x maior do que o m. Tá vendo aqui? Ah, mas se eu botar um m mais lá para cima, se eu botar um m mais lá para cima, o meu delta vai ter que ser menor, né? Então, se eu conseguir arrumar esse delta nessas condições aí, então o limite, quando x se aproxima de A dessa função, vai para mais infinito, cresce indefinidamente. Então, para qualquer situação gráfica que eu possa imaginar de uma função e de um limite, eu tenho uma definição clássica, específica para aquela. Eu não vou ficar aqui colocando todas, tá? Mas é só para vocês terem essa ideia. Vamos lá para as propriedades, então, eu falei, né? Que são aquelas que vão facilitar a gente a calcular os limites, né? Vamos chegar aqui para cá. Primeira propriedade diz o seguinte. Então, aqui são Então, aqui são propriedades de limites. Tá? Lá no guia
no guia do estudo remoto, tem todas as sessões que eu recomendo que vocês leiam no livro, tá bom? E tem as sessões de exercícios, eu vou sugerir nos vídeos. Bom, as propriedades dos limites, eu começo por uma aqui, né? Pela primeira propriedade principal, que diz que o limite, quando x se aproxima de a, de uma função do tipo mx mais m, tá? Isso aqui é ma mais m, ou seja, basta que eu substitua, né, o x pelo a. E isso se eu tiver, claro, né, a, m e n números reais. Oh, eu falei uma coisa e escrevi outra. Números reais. Tá certo? Aí a gente tem isso daí. Se o m for zero, né, caso m seja zero, o que vai acontecer? Eu vou ter, por exemplo, né, o limite, nesse caso aqui, eu vou ter limite quando x tende a de n vai ser quem? Se eu não tenho nenhum x na minha expressão para substituir por a, esse limite vai ser o próprio n. Né? Se eu coloco assim, limite quando x tende a 2, de 4, pô, se a minha função é 4, 4 é uma função constante, né? Aqui está o x, aqui está o y, 4 é um gráfico que passa aqui. Quando x se aproxima de 2, a f de x vai ser 4 sempre. Então, não tem dúvida aí, tá? Qualquer valor de x que eu pense, o resultado é 4, tá bom? Então, essa é a diferença. Bem, esse quadrinho aqui de propriedades eu colei lá do livro. Está lá na página, bom, pode variar de uma edição para outra, mas esse aqui está no meu livro, está lá na página 69 do livro. Texto. Tá bom? Então, vamos às propriedades. Limite, eu não vou ficar aqui dando exemplo de tudo, tá bom, minha gente? Senão vai ficar uma aula muito chata. Então, vocês leiam essas propriedades, né? Eu vou ler aqui com vocês, explicar uma coisa ou outra, de repente exemplificar uma coisa ou outra, mas o ideal é você usar na hora que estiver fazendo os exercícios. Limite de f de x mais ou menos g de x. Então, se eu tiver limite da soma ou subtração de duas funções, eu posso separar isso em dois limites, tá? Igual aqui, limite de mx mais n. Eu posso dizer que é limite de mx mais limite de n, tá bom? Então, eu posso sempre separar. Quando eu tenho uma constante multiplicada uma função também, né? Então, se eu tenho limite de c vezes f de x, isso é c vezes o limite de f de x. Essa constante que está multiplicando a função, ela pode ir para fora do limite. Na verdade, a gente faz isso meio que de cabeça, né? Então, se eu tiver, tipo assim, limite quando x tende a 3 de 4x. Como é que você raciocina? Você raciocina assim, quando x se aproxima de 3, quando x se aproxima de 3, ou seja, quando eu faço limite de x quando x se aproxima de 3, então eu já estou pensando nisso aqui, limite quando x tende a 3 de x. Entendeu? O 4 ficou para o lado de fora. Aí o resultado eu vou multiplicar por 4. Né? Então, na nossa, como diz, intuição, a gente acaba fazendo isso também, tá? Mas está aí como a propriedade. A mesma coisa vale quando eu tenho o produto de duas funções, igual na soma, né? Na divisão também vale, quer dizer, quando eu divido uma função pela outra, eu faço o limite da que está em cima dividido pelo limite da que está embaixo, desde que o limite da que está embaixo não seja zero. Tá? Porque aí você vai ficar com uma coisa dividida por zero, né? Então, aí vai precisar fazer outra manobra para calcular. Bem, limite quando uma função está elevada ao quadrado. Elevada ao quadrado, elevada a n. E isso também é uma coisa que a gente faz intuitivamente. Se eu tiver, por exemplo, assim, limite quando x tende a 1 de x mais 3 ao quadrado. Como que você vai calcular isso aí? Você vai pensar primeiro o quê? Quando x tende a 1, x mais 3 tende a 4.
Ó, quando você faz isso, x mais 3 tende a 4, você já está calculando o limite do x mais 3. Tá? Aí depois você faz elevado ao quadrado. Então, na nossa intuição, você está fazendo isso aqui, ó. No nosso pensamento, sem perceber, a gente está fazendo isso aqui. Tá vendo? A gente está fazendo o limite de x mais 3, pegando esse resultado e levando ao quadrado. Tá? Basicamente é o que está aí. Basicamente não, é o que está aí. A mesma coisa vale para as raízes índice n, né? Desde que esse limite seja positivo, né? Ou o n ser um número ímpar. Se o n for ímpar, aí vale para o caso do limite que está dentro da raiz aí ser negativo, né? Se não for, não tem como fazer. Logaritmo, função logarítmica, que é o item G aqui, né? Limite quando x tende a A de ln de um número, tá? É o logaritmo de x na base e. Se vocês não se lembram disso daí. Saiu, copiou o negócio aqui também. Aqui, ó. É o logaritmo de x na base e. Esse número e é um número de Euler, né? Ou número neperiano, que é aproximadamente 2,713 e assim vai, tá? Então, ln é o logaritmo cuja base é o e. Aí, nesse caso, a gente pode calcular o limite da função e, ao resultado, aplicar o logaritmo, tá? Então, você pode pôr o logaritmo para fora da função, desde que, né, o limite dessa função seja positivo, porque eu não tenho como calcular logaritmo de números negativos, bem? A mesma coisa vale para as funções cosseno, para a função seno e para a função exponencial, que eles não colocaram aí, né? Se eu tiver lá limite, quando x tende a de uma função do tipo e elevado a f de x, esse é esse número aqui, né? Função exponencial, ou um a qualquer, tá? E isso aqui vai ser e elevado ao limite quando x tende a A de f de x, tá bom? Então, também vale para a função exponencial, porque ela também é uma função contínua. A gente vai entender isso aí depois melhor, mais lá para frente. Então, essas são as propriedades de limite. Vamos ver um exemplo de aplicação. Vamos lá. Quer ver? Vamos fazer aqui o número 24. Ó, exercícios. Vai estar lá na seção 3.6. Exercícios 3.6. Aí vamos fazer o número 24. O número 24 está assim. Limite, quando x tende a 2, tá? De x mais 4 sobre 3x menos 1, tá? Aplicando as propriedades, isso aqui vai ficar igual a limite, quando x tende a 2, de x mais 4 sobre limite, quando x tende a 2, de 3x menos 1. O limite de cima vai dar 6. O limite de baixo, né? 2 vezes 3, usando aquela primeirinha propriedade lá que eu mostrei, 3 vezes 2, 6, menos 1, 5. Então, esse limite vai dar 6 quintos. Aí você me pergunta, pode fazer direto, professora? Pode, né? Você poderia daqui fazer direto assim, 2 mais 4 sobre 6 menos 1, tá, isso dá 6 quintos, ok. Né? Porque no nossa intuição, a gente está aplicando a propriedade ao fazer isso, tá bom? Muito bem. Aí eu vou falar também um pouquinho dos limites laterais. Os limites laterais. Não é difícil, tá? Só para introduzir uma notação aqui, uma nova notação, e vocês vão também entender algumas coisas aqui. Esses limites laterais tá lá na seção 3.7, tá? Tá na seção 3.7. Aí tem lá a definição clássica com os épsilons e deltas, né? Vocês podem ler, mas eu não vou cobrar nesse nível, né? Eu só vou dar um exemplo para vocês. Vamos lá para a visão gráfica primeiro. Vamos colocar aqui.
aqui está o y, aqui está o x. Então, vamos imaginar que eu tenho uma função que vem aqui tem um buraquinho aberto, tá? Aí aqui a outra função continua com uma curvinha. Vamos imaginar, né? Aqui está o ponto A. Aqui é um número L1, aqui é um número L2. Né? Vejam, quando eu faço limite, quando x se aproxima de A, né, de uma função, quando eu faço assim, limite, quando x se aproxima de A, da minha f de x, quanto é? Aí eu vou pensar na aproximação do A em torno do A, né? Eu vou pensar em me aproximar do A, o A está aqui, eu vou me aproximar do A numa vizinhança, existe esse termo mesmo em matemática, de uma vizinhança em torno do A, tá bem? Só que, né, às vezes, né, eu posso nem ter esses pontos aqui à esquerda do A no domínio. Pode ser que eu tenha só a direita do A no domínio. Eu vou depois colocar uma situação dessa, né? Mas eu tenho esse objetivo. Só que se você olhar para esta função que está no desenho aí, à esquerda do A é uma curva. À direita do A já é uma outra curva. Então, eu posso explicar o seguinte, como que eu vou fazer para imaginar um limite quando x se aproxima de A, mas pelo lado esquerdo? Pelo lado esquerdo é para valores de x menores do que A. Então, aí eu boto um sinalzinho menos aqui. Esse sinalzinho menos não significa menos A, tá, gente? Eu estou me aproximando de A pela esquerda, tá bom? Da minha f de x. Neste exemplo aqui, quando eu me aproximo de A pela esquerda, os valores da função, olha aqui, os valores da função, eles vão se aproximar de L1. Então, o limite é o L1, né? E quando eu me aproximo de A pela direita, aí eu vou usar um sinalzinho de mais, né? Eu vou usar um sinalzinho de mais, porque eu estou pegando valores maiores do que A, tá? Aí, no caso, seria a direita de A. Aí, aqui, nesse exemplo que eu rabisquei aqui, eu vou ter, ó, os valores da f de x vão se aproximar de L2. Tá certo? Então, quando a gente diz assim que o x está se aproximando de A pela esquerda, eu estou tomando valores, tá? X menores do que A, tá? Quando eu digo x se aproximando de A pela direita, eu estou tomando valores x maiores do que A, tá bom? Essa é a anotação, tá? Vamos lá, agora vamos fazer um outro exemplo aqui com função, de fato. Né? Vamos botar assim, ó, limite quando x se aproxima de zero de raiz de x. Ó, vou desenhar o gráfico da função raiz de x. Aqui está o y, aqui está o x. O gráfico é uma coisa assim, metade de uma parábola, tá? Esse aqui, então, é a raiz de x. Nota, o zero está aqui. Nota que eu só posso pensar em valores de x próximos do zero pelo lado de cá, né? Eu não posso me aproximar com os valores de x menores do que zero, porque eu não tenho resultado para essa função. Né? Os valores menores do que zero não estão, não fazem parte do domínio da função. Né? Então, na verdade, eu tenho que escrever limite quando x tende a zero pela direita de raiz de x. Se eu colocar só assim, o limite não vai existir. Ah, sim. Desculpa, esqueci desse detalhe aqui. Opa, tocou o telefone. Vou dar uma pausa aqui. Então, me desculpa aí, acho que eu estava falando do seguinte, né? Quando os limites laterais eles são diferentes, nesse caso aqui, né? Nesse exemplo que a gente tinha feito antes, o limite quando x tende à direita
L1 desculpa, L2 e o limite quando o x se aproxima de A pela esquerda vai ser o L1. Então, como esses limites aqui, eles são diferentes, né? Limites diferentes, tá? Então, neste caso, a gente vai dizer que esse limite, quando f de x tende a A, ele não existe, tá bom? Então, esse é o ponto, certo? Então, nesse caso aqui, nesse caso aqui do raiz de x, se eu não especificar, né? Se eu não especificar que eu estou me aproximando do zero pela direita, esse limite também não vai estar definido, né? Então, eu não vou poder dizer que ele existe, porque ele não está definido. Nesse caso aqui, é zero, tá? E o limite, só para deixar escrito aqui, quando x tende a zero pela esquerda de raiz de x, não está definido, pois valores de x menores que zero, não estão no domínio da função. Né? Da função. Entenderam? Então, quando a gente verifica valores de x, quando a gente especifica o limite à esquerda, limite à direita, tem esse ponto, né? Então, eu vou também fazer um exemplo aqui do livro desses limites laterais, tá? Olha, por exemplo, vou fazer o exercício número 1. Então, eu vou lá para a seção 3.8, vou fazer o exercício 1. No exercício 1 tá assim, ele deu a minha função f de x igual a x menos 1 para x menor ou igual a 3, x menos 1 para x menor ou igual a 3, e deu 3x menos 7, 3x menos 7, para x maior que 3, para x maior do que 3, tá? Então, vamos lá. Nesse exemplo aí, o que a gente tem que fazer? Ele está pedindo, na letra A, o limite de f de x quando x tende a 3 pela esquerda. Limite de f de x quando x tende a 3 pela esquerda, por valores menores do que 3, tá? Então, se é pela esquerda, lembra que eu estou com valores de x menores do que 3, tá? Então, você observa, esse limite vai ser igual ao limite quando x tende a 3 pela esquerda. Quando os valores de x são menores do que 3, a lei da função é x menos 1. Então, esse limite aqui vai ser 2. Tá? Na letra B, deixa eu botar em azulzinho. Na letra B, deixa eu ver o que ele está pedindo. Quando x tende a 3 pela direita, já é assim, quando o limite x tende a 3 pela direita da f de x. Então, aqui, nesse caso, eu tenho que pegar os valores de x maiores do que 3. Tudo bem? E aí, a lei da função passa a ser 3x menos 7. Então, isso aqui é o limite quando x tende a 3 pela direita, de 3x menos 7, que vai dar, a gente pode substituir, né? 3 vezes 3, 9, menos 7, 2. Nesse caso, ficou igual. Né? E aí, na letra C, ele pede o limite quando x tende a 3, né? Assim, abrangendo tudo. Quando x tende a 3, da f de x. Aí, aqui, né, vai ser 2, porque... ficou um 2 feio. Aqui vai ser 2, porque os limites laterais foram iguais. Quando eles são diferentes, aí o limite não existe, tá? Bem, na letra D, vamos lá. Na letra D, ele está pedindo quando x tende a 5 pela esquerda. Limite quando x tende a 5 pela esquerda de f de x. Olha só, se a gente pensar assim, né? Aqui está o 3, o 3, que é onde a função muda de lei, tá? Ó, é um ponto crítico, né? Onde a função muda de lei. E aqui está o 5, tá certo? Está o 5. Então, quando eu estou próxima do 5, eu estou aqui assim, né?
à esquerda do 5, à direita do 5. Eu estou próxima do 5, mas eu estou bem longe do 3. Eu não vou pegar um valor de x menor do que 3 para me aproximar do 5. Para eu me aproximar do 5, eu tenho que estar bem pertinho do 5. É número tipo 4,999999, tá? Eu não vou nem chegar perto do 3. Então, quando os valores estão próximos do 5, eu vou pegar a lei que diz para os valores maiores do que 3, né? Porque 5 é maior do que 3, tá bom? Então, no caso aqui, vai ficar o limite quando x tende a 5 pela esquerda, de 3x menos 7. Né? Aí, tanto faz, vai dar 15 menos 7 vai dar 8, né? Tá? Então, esse é o limite. E vai ser a mesma coisa para o limite de 5 à direita, né? Então, se eu pensar aqui, limite quando x tende a 5 à direita da minha f de x, vai ser 8 também, tá? Porque eu estou longe do 3. Para esses valores aqui, a minha f de x é 3x menos 7, tá bom? Esse é o ponto. Bem, tem uma interessante aqui também, para a gente analisar, né? Não sei nem se tem isso no livro. É porque eu passei aqui numa função parecida, mas enfim, vamos fazer mais um exemplo aqui, ó, interessante, ó, envolvendo módulo, tá? Esse é um exemplo clássico. Eu pego assim, ó, limite, quando x tende a zero, de módulo de x sobre x. Ah, professora, mas aí fica zero sobre zero. Vocês vão perceber, tá bom? Existe um ponto, olha, ó, módulo de x é o próprio x se o x for menor, se o x for maior ou igual a zero, tá? E é o simétrico dele se o x for menor do que zero. Essa é a definição de módulo. Então, como a função módulo, ela muda conforme, né? Eu pego valores maiores do que zero ou menores do que zero, então, para eu avaliar esse limite aí, eu tenho que ver o limite à esquerda e o limite à direita. Não são todas as funções que eu vou precisar ver limite à direita e à esquerda. Eu só preciso fazer isso se eu souber que a função, né, muda de lei conforme eu estou de um lado ou do outro do ponto, tá? Então, nesse caso aqui, módulo quando x tende a zero, né? De módulo de x, limite, né? Quando x tende a zero, de módulo de x, eu tenho que avaliar pela direita e pela esquerda, tá? Se aqui fosse a mesma função, porém, quando x tende a 1, eu não ia precisar, porque no 1, todos os valores próximos do 1 são maiores do que zero. Então, eu ia pegar módulo de x igual a x e acabou, tá? Então, aqui a gente precisa avaliar os limites laterais. Então, vamos lá. Limite quando x tende a zero pela direita, de módulo de x sobre x. Lembra que aqui os valores de x são maiores do que zero. Então, se o x é maior do que zero, o módulo de x é x. Isso vai ficar limite quando x tende a zero pela direita, de x sobre x. Ó, realmente, quando x é igual a zero, essa divisão não existe. Mas quando eu estou próxima de zero, os valores de x não são zero, eles estão próximos. Então, um número dividido por ele mesmo, isso vai dar 1. Né? Aqui. Limite quando x tende a zero pela esquerda, de módulo de x sobre x. Né? Então, quando x tende a zero pela esquerda, os valores de x são menores do que zero. Então, isso é o limite quando x tende a zero pela esquerda, de menos x sobre x. Por quê? Quando x é menor do que zero, o módulo de x é menos x. Então, isso aqui já vai dar menos 1. Ó, esses dois limites são diferentes, o que indica que o limite quando x tende a zero de módulo de x sobre x não existe. O gráfico dessa função é curioso, ele é assim, curioso, é um gráfico normal, tá? Aqui é x, aqui é y, ele vai ficar
com a bolinha aberta aqui, tá? Então, aqui vai dar 1, quando os valores de x são maiores do que zero, e vai dar menos 1, quando os valores de x são menores do que zero. Esse é o gráfico, certo? Não existe resultado, né? O x igual a zero não está no domínio. Bom, agora, então, vamos lá ver que exercícios vocês podem fazer. Vamos lá, eu anotei aqui. Ó, da seção 3.6, vocês podem fazer do 1 ao 5 e depois do 18 ao 36, tá? Na seção 3.8, vocês podem fazer 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, o 9 e o 10, tá? Então, minha gente, bom trabalho aí para vocês. Qualquer dúvida, coloca lá no Teams, lá no chat ou lá nas postagens da turma. Não se acanhem de me perguntar, tá bom? Bons estudos para vocês aí. Tchau!